Olá, queridos, graça e paz, espero encontrá-lo bem, gozando de plena saúde, e eu quero nesse momento trazer uma palavra de reflexão para você, para que a gente possa pensar um pouco no que é que estamos vivendo, no momento que estamos vivendo, na nossa vida de um modo geral, e uma palavra que nos mostre que nós estamos vivendo num mundo que tem um governo soberano. Vivemos num mundo que tem um governo sobrenatural, eterno, poderoso, que é do nosso Deus. Às vezes nós vivemos de forma tão... o mundo passa tão rápido, vivemos de uma maneira tão apressada, que muitas vezes não nos damos conta de que nesse mundo há um governo. Às vezes achamos que o que comanda o mundo é o dinheiro, o que comanda o mundo são as nossas vontades pessoais, mas nós, por conta de tanta correria, de tantas preocupações, nos esquecemos que acima de tudo tem o poder de Deus, tem o soberano Criador, aquele que formou todas as coisas. Nós não vivemos num mundo mecânico, nós não vivemos num mundo criado por nada. Nós não cremos na teoria da evolução. Particularmente cristãos, não cremos nessa teoria. Cremos sim na teoria da criação, onde Deus criou todas as coisas, onde Deus formou todas as coisas, Deus deu vida, e é Deus quem comanda tudo isso. É Deus quem dá a vida a tudo isso, é Deus quem influencia, é Deus quem dá o ar, é Deus quem dá o sol, é Deus quem dá a noite, é Deus quem dá a vida, é Deus quem comanda todas as coisas. E eu quero compartilhar com você o texto de Salomão. A Bíblia descreve Salomão como o homem mais sábio que já existiu, jamais existirá sobre a terra. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse texto, queridos, que Salomão nos propõe, é um texto muito interessante à luz do Espírito Santo, que esse texto ele nos mostra que as coisas de Deus, elas são um ponto de interrogação para nós, uma incógnita. Nós não sabemos como as coisas são criadas, nós não sabemos como as coisas vão acontecer, nós não sabemos qual é a vontade de Deus, mas nós precisamos, diante dessa palavra, ter algumas atitudes, entendendo que quem comanda todas as coisas é o Senhor. Nós não vivemos num mundo do acaso. Nós vivemos num mundo que tem um comando. Nós vivemos num mundo que tem um controle. Nós vivemos num mundo que tem um Senhor, que é o nosso Deus soberano. E quando Salomão nos fala sobre esse texto, ele está nos dizendo algumas coisas muito interessantes, que, como eu disse no início, vivemos num mundo de tanta correria que nos esquecemos de coisas interessantes e fundamentais. Vivemos num mundo de tantas aflições, de tantas preocupações, que nós nos esquecemos que o governo de tudo isso está nas mãos de Deus. E por nos esquecermos de tudo isso, nós deixamos para trás também algumas coisas importantes e básicas, que no nosso dia a dia a gente precisa praticar. Salomão ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Salomão está dizendo algumas coisas importantes, como eu disse, que nós deixamos de praticar por causa da correria do dia a dia. Ele está nos chamando à generosidade, ele está nos chamando à misericórdia,
Ele está nos chamando ao amor, Ele está nos chamando ao investimento na vida das pessoas, Ele está nos chamando a um momento de solidariedade. Uma palavra que eu acredito que, interessante, o brasileiro tem muito isso, né? O brasileiro é muito solidário. Acontece uma catástrofe, o brasileiro prontamente ele envia recursos. O brasileiro nessa área ele dá um show, ele é muito solidário. E Salomão realmente ele nos fala sobre isso, sobre essa generosidade, sobre essa solidariedade, para a gente não acumular coisas que nós podemos repartir com as pessoas. E ele usa uma expressão muito interessante. Quando a nuvem está cheia de água, ela gera chuva, chove, ela derrama suas águas. Isso significa que nós não precisamos nos encher de tantas coisas que nós podemos compartilhar com as pessoas. Nós podemos ajudar as pessoas. Mas o que nos faz não compartilhar? O que nos faz não ser solidários? O que nos faz não ter tais atitudes? É esquecermos que tem um governo, e esse governo é celestial, esse governo é espiritual, esse governo é do Senhor Deus. Nós não podemos deixar de praticar tal solidariedade, não podemos deixar de praticar o que o Senhor está dizendo, o que Salomão está dizendo através da sua palavra. Não fique observando o vento, faça o seu trabalho, não fique olhando as nuvens, toque a sua vida adiante. Leve a sua vida, você precisa tocar a sua vida. Você precisa entender que a sua vida ela tem um sentido. Você precisa entender que a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, o seu casamento, os seus filhos, tudo tem um sentido. E esse sentido é dado por Deus. E quando nós nos atentamos que tudo na nossa vida tem um significado, nós entendemos que a nossa vida tem um governo. Porque a falta do significado para as pessoas tem levado pessoas a tirarem a sua própria vida, tem levado pessoas a desistirem de casamento, do relacionamento, tem levado pessoas a desistirem de Deus, porque essas pessoas estão entendendo que não existe um Deus que governa tudo isso. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso, que acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, tem um Deus que governa tudo isso. E eu quero também dizer para você que a grande dificuldade que as pessoas hoje têm encontrado em atribuir a Deus esse governo são seus grandes interesses pessoais. As influências dentro dos seus interesses pessoais, as influências no seu próprio governo, as influências dentro do seu conduzir da sua vida. E quando as pessoas tomam tais atitudes, nós estamos acompanhando já há um bom tempo a corrupção sendo desvendada, a corrupção sendo desnudada no Brasil, algo que nunca se viu antes. E eu digo para os irmãos, eu tenho orado muito a Deus, tenho pedido ao Senhor que tire o oculto, desvende este oculto, porque só o Senhor é quem pode fazer isso. E quando nós entendemos que o Senhor é quem está no domínio de todas as coisas, no controle de tudo, nós oramos, nós entendemos que as coisas estão sujeitas a Deus, a nossa vida passa a ter um sentido, a gente passa a sofrer menos. E eu passo a sofrer muito menos quando eu percebo que quando eu entrego as coisas nas mãos de Deus, exatamente elas vão acontecer do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero, é claro. Embora eu tenha feito as minhas orações, entregue isso para Deus, mas elas acontecerão da forma que Deus quer. E como eu estava dizendo a respeito desse período de corrupção que o Brasil viveu, eu tenho pedido a Deus, Senhor, revele, mostre, tire do oculto aquilo que está escondido, revele para que as pessoas sejam presas, para que as pessoas paguem, para que as pessoas deixem de conduzir o Brasil para a perdição. E como é que a gente entende isso, como é que a gente vive isso, querido? Sabendo que existe um governo, e esse governo é Deus, esse governo é soberano, esse governo é eterno. Queira você ou não acreditar no que eu estou te falando, mas esse governo existe. As pessoas podem dizer que não acreditam em Deus,
podem dizer, mas esse governo existe, Deus existe, Ele é soberano, Ele está sobre tudo e sobre todos. E isso é inegável. A Bíblia Sagrada, ela nos afirma tudo isso. E nós precisamos, queridos, diante disso, entender que quando Salomão nos afirma tal palavra, ele nos fala através do livro de Eclesiastes, capítulo 11, o verso 5, ele diz algo muito interessante, que é exatamente o que nós temos que compreender, a nossa limitação. Nós somos extremamente limitados diante do poder e do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Essa sabedoria que Salomão adquiriu, ele adquiriu pelo Senhor. E nós estamos aquém de tudo aquilo que Deus é. O versículo 5 do capítulo 11 de Eclesiastes diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É isso, querido. Nós não conhecemos Deus, nós sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é real, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele faz coisas maravilhosas, sabemos que Ele tem o domínio, o comando e o controle sobre todas as coisas, mas nós somos muito limitados para entender qualquer coisa. E a minha sugestão a você é: viva sujeito à vontade de Deus. Viva debaixo da autoridade de Deus. Viva debaixo da condução de Deus. Para que você viva bem, para que as coisas na sua vida concorram segundo a vontade dEle e que você, entendendo a sua limitação, assim como eu sou limitado diante de Deus, nós possamos de fato fazer cumprir na nossa vida a autoridade de Deus. Eu deixo essa palavra para a sua meditação. Que você entenda que você não está num mundo que gira por acaso. Você está num mundo que tem um controle. E o controle desse mundo é daquele que o criou, daquele que o formou, o Deus soberano e eterno. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa enriquecer o teu coração, o teu conhecimento, a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.